Continuando essa ideia aqui, ó, as grandezas escalares são grandezas realmente onde eu tenho um valor e a unidade de medida, e isso basta para a interpretação total daquela propriedade, daquela grandeza, tá? Outro exemplo, a massa. A massa de uma pessoa é uma grandeza escalar, né? Eu viro para vocês e falo, a minha massa é de 85 quilos. Eu não preciso dar mais nenhuma informação para você entender que a minha massa é de 85 quilos, ok? Então, as grandezas escalares são grandezas onde eu tenho somente o valor e a unidade de medida. Dentro das grandezas dimensionais, nós ainda temos as grandezas vetoriais, que a gente vai estudar com mais carinho nessa frente, tá? Então, assim, eu procurei deixar bem didático aqui, meus amados, porque muita gente confunde pelo menos duas dessas ideias, tá? Então, assim, quando eu falo de grandeza vetorial, eu estou falando de uma grandeza física que, para ela ser interpretada, ela precisa de 3 fatores muito bem definidos. Valor, que a gente pode chamar também de módulo, tá? Direção e também o sentido, tá? Então, assim, eu preciso especificar muito bem essas 3 variáveis para conseguir falar sobre grandezas vetoriais, tá? Por exemplo, eu viro para vocês e falo assim, pessoal, a velocidade de um certo objeto no movimento é de 10 metros por segundo. Pessoal, se eu não determinar para vocês a direção e o sentido, uma pessoa vai interpretar que o movimento foi esse, outra pessoa vai interpretar que o movimento foi esse, outra pessoa vai interpretar que o movimento foi esse, e por aí vai, tá? Então, eu preciso ser bem claro. Eu preciso falar para vocês assim, ó, a velocidade foi de 10 metros por segundo, esse é o valor, ou módulo, tá? A direção foi horizontal, então, olha só, esse objeto, 10 metros por segundo na horizontal, ok? E o sentido da esquerda para a direita, tá? Então, assim, percebam que eu priorizei cada cor aqui com cada característica, né? Pessoal, quando eu falo direção, eu estou falando direção no sentido de horizontal, vertical e por aí vai, tá? Quando eu falo sentido, dentro de uma direção, eu posso ter 2 sentidos que são opostos entre si, né? Então, por exemplo, na direção horizontal, eu tenho da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Na direção vertical, eu tenho sentido para cima e para baixo,